Pai Senhor Jesus, povo de Deus, hoje dia 14 de dezembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 22, a partir do versículo 8, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, porque procedeu o Senhor assim com esta grande cidade. Então responderão, porque deixaram o concerto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala de Judá, que se desviou dos caminhos do Senhor. E como nós sabemos, quando nos afastamos de Deus, dos preceitos da vontade de Deus, arriba vem a ruína, vem a destruição, vem o opróbrio. Porque Deus é aquele que nos guarda. Deus é a nossa segurança. Em vão vigiam os sentinelas, se Deus não vigiar a cidade, porque a nossa luta ela é espiritual. Não importa quantos sentinelas, seguranças nós temos do nosso lado, ainda assim nós sofreremos batalhas espirituais, ataques espirituais. O mundo invisível, o nosso inimigo é inimigo invisível, Satanás. E essa palavra começa com um questionamento. Por que Deus procedeu assim com esta grande cidade? Por que arriba que Judá está arruinada? Por que Judá está destruída? Por que sobreveio tão grande arriba vergonha? Por que essa desgraça? E a palavra tem a resposta. Deixaram o concerto do Senhor, ou a aliança de Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios, ou seja, eles largaram os caminhos do Senhor e começaram a servir arriba a idolatria, tornaram-se idólatras, começaram a adorar deuses falsos, entidades espirituais do mal, porque só existe um Deus nessa terra, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nossas escolhas têm consequência. Quebrar o pacto com Deus, a aliança com Deus, para servir outros deuses, para buscar a bruxaria, a feitiçaria, é como assinar um decreto de morte. Arriba o inimigo, ele está sempre à espreita. Ele tem as suas estratégias. Ele tem as suas estratégias para atrair as pessoas até ele. No princípio parece tudo muito bom, porque a sensação que nós temos, todos nós, não importa a dimensão espiritual, é que as promessas de Deus, elas demoram. A oração que nós fizemos ontem, que falamos de Jacó, que trabalhou 14 anos por Raquel, a mulher que ele amava. A palavra do Senhor é bem clara. 7 dias pareceram poucos dias porque ele a amava. Então, ele pagou o preço, ele sacrificou. Ele batalhou por aquilo que ele queria, por aquilo que ele desejava. Mas nós, quando passa o tempo e não conseguimos enxergar aquilo que nós desejamos e ficamos aflitos, aí é que entra o inimigo, nos aliciando, que andando com ele, arriba será mais fácil, a bênção será imediata. Se é que podemos chamar de bênção, bênção aos olhos carnais. Porque nem tudo que é bom vem de Deus, nem tudo que é bom é bênção. Então, muitas das vezes,
nos desviamos, ou quase sempre nos desviamos em momentos de crise. Porque quando está tudo bem, Deus nos abençoa. Arriba, Deus está presente. Conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais. A mão de Deus trabalhando, dificilmente deixamos a Deus. Podemos até dar uma esfriada, mas não o largamos. Mas quando aperta a crise, arriba, quando vem a dificuldade, arriba, quando vem a tribulação, quando a renúncia, arriba, é tão difícil, aí o inimigo ele surge entregando as suas bandejas. Quantos de nós não ouvimos? Em Deus está a demorar muito. Já se passaram muitos anos. Vamos resolver de outro jeito. Vamos encontrar uma outra solução. Arriba, só existe uma porta. Só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As nossas escolhas têm consequência. O mal que sobrevém, muitas das vezes, é uma semente de alguma coisa que foi plantada, principalmente quando entra a idolatria. Quando houve idolatria na família, porque a maldição vai até a 4ª geração, os frutos são visíveis. A destruição, ela é visível. Arriba a vergonha. Arriba, mas não há nada que o nosso Deus ele não possa fazer. Porque ainda que os nossos antepassados não tinham aliança, não tinham comunhão com Deus e praticaram coisas que não o agradaram, arriba, nós hoje temos aliança com Deus. E há promessas na sua palavra. Deus pode restaurar. Deus pode mudar esse quadro. Deus pode mudar essa situação. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Às vezes nos questionamos o porquê de tanta coisa e não entendemos. Mas tem algum motivo. A palavra é clara. Por quê? Por quê? E a resposta está bem pautada. Todos observaram a destruição de Judá, a vergonha. Mas Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que perdoa os pecados, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, vai remover tudo aquilo que não provém dele. Deus está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Deus está com os ouvidos atentos à nossa oração. E Ele vai remover a vergonha. Deus, Ele vai remover o opróbrio. Deus, Ele vai remover o fracasso. Ainda, que haja um motivo plausível. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo de número 51, que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. O segredo é clamar a misericórdia do nosso Deus. E Deus, com essas suas águas tranquilas, Deus, Ele vai nos lavar. Deus, Ele vai nos purificar. Deus, Ele vai nos santificar e restaurar a nossa vida. Toda a sujeira do maligno, toda a sujeira do pecado, tudo será removido. E Deus trará o renovo, sim, porque a novidade de vida em Cristo Jesus. Deus pode transformar completamente as nossas vidas. Deus pode mudar a nossa história. O nosso Deus pode todas as coisas. Talvez
você já não tenha mais esperança. Mas creia que é um Deus que ouve orações. A palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Deus nos justificou com o sangue do Cordeiro. Quando nós oramos, as nossas orações sobem ao teu trono de Deus. E Deus envia a resposta. Deus vai remover, Deus vai apagar o sofrimento, a consequência dos pecados, das iniquidades, a da idolatria da família, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque não há outro Deus além de ti. Deus, tu és a nossa colheita. Deus, tu és a nossa fonte. Deus, tu és a nossa herança. Nós não temos outro Deus. Só tu salvas. Deus, só tu libertas. Só tu renovas. E restauras. Deus, o único que pode perdoar pecados. O único que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Para trazer libertação às nossas almas. Oh Deus, nós somos livres pela graça. Deus, somos livres pelo teu precioso sangue. Queremos exaltar. Oh Deus, aonde estaríamos se a tua misericórdia, oh Deus, se a tua graça não nos alcançasse? Deus, o que seríamos? Oh Deus, estaríamos perdidos pelo mundo, como ovelhas desgarradas sem pastor. Oh Deus, mas a tua graça nos alcançou. E hoje, Deus, nós temos o nosso maior tesouro. Deus, que é o teu Espírito Santo. Deus, a tua presença nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito aquele que morreu e ressuscitou, com seu sangue, salvou todo o povo, toda a língua e toda a nação. Pai, Deus, nós sabemos que o pecado, Pai, traz a ruína. Deus, o pecado é a raiz de todos os males. Oh Deus, é o pecado que traz a maldição. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é um Deus zeloso. Que visita a iniquidade dos pais para os filhos até a terceira e a quarta geração. Deus, talvez muitos se questionem o porquê de tantos problemas. Deus, o porquê de determinadas coisas acontecerem. Deus, mas infelizmente há uma semente. Deus, tudo tem um princípio, tudo tem um porquê. Deus, por isso nós estamos aqui, porque nós não sabemos exatamente o motivo de tanta coisa. Deus, nos prostramos diante da tua santa e bendita presença. Ó Deus, porque nós cremos que o Senhor nos ouve. Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus que ouve oração. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor responde. Sim, porque tu és um Deus vivo. O Deus da Bíblia. O Deus de prodígios e maravilhas. Continua sendo o mesmo Deus, é um Deus real. Ó Deus, nós podemos sentir a tua graça. Podemos, ó Pai, sentir a tua presença enquanto estamos unidos e reunidos em oração. Ó Deus, e nós clamamos, tenha misericórdia das nossas vidas. Deus, tenha misericórdia das nossas almas. Deus, muitos estão aflitos. Deus, confusos, inseguros. Com tantas perguntas. Ó Deus, com tantas questões na sua mente. Mas Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Porque o Senhor existe desde a eternidade.
Arriba existirá para todo sempre. Arriba tudo vai passar. Oh Deus, mas a tua palavra vai permanecer. O Senhor vai permanecer. Arriba, Deus, o teu reino é eterno. Oh Deus, então começa a visitar a nossa vida. Arriba, Deus, a nossa casa e a nossa família. Oh Deus, visita com a tua graça. Visita, Deus, com a tua misericórdia. Arriba, Deus, tenha misericórdia da idolatria, Pai, na nossa família. Oh Deus, da idolatria na nossa vida. Porque muitos praticando a idolatria estão conscientes dos seus atos. Arriba, Deus, mas se arrependeram. E hoje estão todos prostrados diante da presença daquele arriba que vive e reina para todo sempre, daquele que é santo, justo, arriba daquele que é fiel, daquele que declarou na sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, arriba o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Arriba, Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, segundo a tua benignidade. Arriba, Deus, apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Arriba, Deus, não nos lances fora da tua presença e não retires de nós o teu Santo Espírito. Arriba, Deus, porque tu és a nossa fortaleza. Arriba, Deus, tu és o nosso escudo. Arriba, Deus, sem ti não temos para onde ir. Ó Deus, é o Senhor que nos faz repousar em águas tranquilas, andar em pastos verdejantes. Arriba, é o Senhor que provê o mantimento. Arriba, é o Senhor que sopra o fôlego de vida todas as manhãs. Misericórdia de nós, ó Deus. Arriba, Deus, visita a nossa casa. Ó Deus, visita a nossa família. Remova, Deus, essa vergonha. Arriba, Deus, remova esse opróbrio, ó Deus. Arriba, Deus, remova todo o sofrimento. Arriba, Deus. O Senhor levou sobre si, o Senhor levou sobre a cruz as nossas maldições. Arriba, Deus. Não queremos carregar esse fardo. Arriba, Deus, que o Senhor já carregou na cruz do Calvário. Deus, nós já renunciamos à idolatria para servir o único Deus, o Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus, toda a praga, arriba todo o jugo que está sobre as nossas vidas, ó Deus, e sobre a nossa família. Arriba, que seja quebrado, que seja destruído, Deus, que seja aniquilado. Pai, o Senhor mudou a vida de Jacó. Jacó, arriba, pelejou até o amanhecer. Ó Deus, porque cria uma mudança. Arriba, Deus, porque cria uma bênção. Arriba, Deus, nós estamos aqui pelejando em oração. Transforma, Deus, as nossas vidas. Arriba, Deus, não queremos carregar o histórico da família. Deus, porque há um renovo. Arriba, em Cristo Jesus há um renovo. Arriba, se carrega o nosso Deus, é o Deus da segunda chance. Quebra, Deus. Arrimande, carremande, quebra, Deus, esse ciclo de maldade. Ó Deus, esse ciclo de derrota. Arriba, Deus, que está sobre as nossas vidas e a nossa casa. Ó Deus, que sejamos um testemunho arriba do teu poder e da tua glória. Pai, que todos vejam que somos chamados pelo nome do Senhor. Transforma-nos, ó Deus. Arriba, Deus, que no lugar da maldição
o Senhor venha colocar a bênção. Sim, porque em Cristo Jesus arriba a bênção. Arriba em Cristo Jesus a salvação. Em Cristo Jesus arriba de carrebos. Arriba de carreba a plenitude. Oh Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Deus, toma a nossa casa e a nossa família, no poderoso nome de Jesus. Deus, entregamos e consagramos mais uma noite. Pedimos, ó Deus, a tua proteção. Cubra-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas. Guarda-nos, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Repreenda, Deus, toda ação do inimigo, preparada, forjada, arquitetada. E nos conceda uma noite tranquila. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém.